Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado no dia 30/8, na aula que vai das 14h30 até às 16 horas. A agenda para essa aula vai trazer para a gente a correção do exercício que trata a respeito de comparação de números decimais e também o exercício que trata a respeito de adição e subtração de números decimais. Esse exercício foi dividido em duas partes, a parte da página 167, a questão de 1 a 4, e a parte da página 169, questão também de 1 a 4. Além da correção desse exercício, nós iremos explorar hoje a ideia da multiplicação com números decimais, ok? Então, sem mais delongas, já iremos observar o nosso exercício e tentar esclarecer ao máximo as nossas questões. Um ponto que eu insisto nos vídeos e que coloco aqui para vocês novamente é que durante o vídeo você pode anotar as suas dúvidas e posteriormente, quando retornarmos ao grupo de WhatsApp, você pode apresentar essas dúvidas de maneira coletiva, que nós tentaremos saná-las. A utilização do vídeo no YouTube, como eu já disse a vocês em alguns momentos, tem como intenção que esse material ele seja disponibilizado para vocês e fique disponível não só agora no momento da nossa aula, mas também posteriormente, para aqueles que não conseguiram assistir de forma ao vivo do momento da nossa aula e que por algum motivo, internet ou acesso, ou seja o que for, consiga visualizar isso depois. E também para você que está assistindo agora, que porventura, posteriormente, pode estar retornando aqui no vídeo, no canal do YouTube, que esse vídeo vai ficar disponível, para reforçar os seus estudos e deixar isso aqui como material, pelo menos nesse momento da pandemia, como um material de acesso permanente, desde que você tenha conectividade e acesso à internet. Então, todos os vídeos que a gente preparou até agora, todos os vídeos que foram disponibilizados nas aulas de matemática, estão aqui vinculados a esse canal que está em meu nome, e aí você pode ter acesso. E além disso também estão disponíveis aqui os vídeos do 8º e 9º ano, que são as outras turmas dessa escola que eu dou aula. Então, só a título de esclarecimento, para caso alguém queira revisitar alguma aula, é só voltar aqui nos vídeos que vai estar disponível, sempre com um temazinho que está aqui embaixo da nossa aula. E geralmente esse tema é da apresentação do conteúdo e também temos a correção do conteúdo anterior. Indo para o nosso exercício, agora da página 167, questão de 1 a 4, nós temos aí na primeira questão, e aí isso aí vai tratar a respeito de comparação de números decimais, nós temos o seguinte: copie os itens e substitua o quadradinho vermelho pelos sinais de igual ou diferente. Pessoal, é importante dizer a vocês que nesse estudo de números decimais, só reforçar que já foi colocado na aula anterior, a gente precisa ter muita atenção quanto à posição da nossa vírgula. A posição da nossa vírgula no número é quem vai nos indicar, é quem vai nos dar suporte, dar condições para que a gente entenda se esses números são iguais, diferentes, maiores ou menores, tá bom? Então, analisando aqui a nossa letra A, nós temos o número 1,2 e temos o número 0,12. E aí, como eu estou dizendo a vocês, é importante que a gente tenha bastante atenção quanto à posição da vírgula. Se vocês observarem, nesse primeiro número nós temos 1, aí a vírgula e o 2. E nesse segundo número nós temos 0, 1 e 2. Por que é importante eu observar a posição da vírgula? Porque a posição da vírgula é quem vai dar o valor do meu número. E aí é importante, talvez um mecanismo que seja facilitador na compreensão desse tipo de número decimal, seja a gente ir para o comparativo com dinheiro. Porque a gente está um pouco mais acostumado a lidar com o dinheiro e isso facilita o entendimento quanto a esse estudo. Por exemplo, 1,2 quer dizer que eu tenho 1 inteiro e a parte decimal é 1 inteiro mais 0,2. Ou seja,
falando em dinheiro, seria R$ 1,20. Everton, não é R$ 1,02? Não, para ser R$ 1,02 seria 1,02, tá bom? Então, 1,2 equivale a R$ 1,20, fazendo essa comparação. Já 0,12 equivale a R$ 0,12. Então, a pergunta aqui é se eles são iguais ou diferentes. Nesse caso, 1,2 é diferente de 0,2. E aí eu posso até acrescentar para vocês a seguinte informação. 1,2 é bem maior que 0,12. R$ 1,20 é muito mais que apenas 12 centavos. Já na letra B nós temos 15 e aqui do outro lado 15,00. Uma coisa interessante. Vocês observam que aqui é 15, vamos falar em reais de novo. Aqui é 15 reais. E aqui é 15 reais e 0 centavos. Eles são iguais ou diferentes? Eles são iguais. Porém, na segunda representação, a gente aparece com a vírgula e com esses dois zeros à direita. Isso altera o meu número? Não, não altera, porque os zeros aí não vão alterar o meu número. Podia ser vírgula 0, podia ser vírgula 00, vírgula 00000. Quantos zeros eu colocar à direita, se não for acrescentado nenhum número que seja diferente de 0, o meu 15 ele permanece valendo apenas 15, tá bom? Então, esses dois números são iguais. Na letra C, portanto, nós temos 2,06 e aqui do outro lado 2,6. E essa daqui pode causar confusão, porque veja bem, aqui eu tenho 2,06. 0,6, já que R$ 1 são 100 centavos, eu posso dizer que aqui é R$ 2,06. Mas o 2,6 é R$ 2,60. Ah, Everton, me confundiu todo. Como é que eu faço isso? Sempre que você tiver com dificuldade de comparar, porque um tem casas decimais a mais, nesse outro aqui que tem a menor quantidade de casas decimais, é só você acrescentar mais zeros à direita. Acabei de dizer no exemplo anterior que o zero à direita aqui da vírgula, ele não vai interferir no valor. Então, eu boto aqui 2,06 e aqui eu posso botar 2,60. Só para que eles fiquem com a mesma quantidade de casas decimais e eu consiga visualizar que aqui é 6 e aqui é 60, ok? Na letra I, esses números são diferentes. Na letra D, aí eu tenho outra situação, eu tenho 3,6 e 3,60. Por que esses números são iguais? Se eu acrescentar o zero aqui na frente do 6, vai ficar 3,60, 3,60. Ambos esses números representam R$ 3,60. Na letra E, mesmo movimento, 0,17, 0,17, 0000. Falei para vocês que essa quantidade de zeros aqui acrescentados não altera o meu número. Então, 0,17 eu posso dizer que é 17 centavos. E 0,17, 00000 também é 17 centavos. Portanto, na letra E, esses números são iguais. Já na letra F, nós temos 16 e do outro lado 160. Nem apareceu vírgula aí nesse número. E aí é super tranquilo, eu acredito que vocês não tenham dificuldade em entender que esses números são diferentes. Aqui vale R$16 e aqui vale R$160, por exemplo, pegando essa analogia do real para facilitar o nosso entendimento. Indo agora para a segunda questão, galera. A segunda questão é mais ou menos a mesma coisa, só que ela vai fazer uma comparação de um jeito um pouquinho diferente. Ela diz, copie os itens e substitua o quadradinho pelos símbolos menor que ou maior que. Nesse caso aqui, a minha análise vai ser dizer se um número é maior ou menor que o outro, tá bom? Letra A, 7,04 e 7,4. Já falei para vocês que se eu tiver dificuldade, eu acrescento o zero para que as casas decimais fiquem com a mesma quantidade. Então, aqui ficaria 7,04 e aqui ficaria 7,40. Quem é maior? Aliás, 7,04 é menor ou é maior que 7,40? Vou falar em dinheiro. R$ 7,04 é menos ou é mais que R$ 7,40? Ele é menor. Então, o sinal que eu vou usar é o sinal de menor que. Pessoal, algumas pessoas talvez ainda tenham dificuldades, mas com relação ao sinal de maior que e menor que, sempre você vai ler na ordem que aparece. Por exemplo, quando você tem ele aqui aberto, vou utilizar da mesma forma, nesse item A, se vocês observarem, ó, a parte fechada está virada aqui para o primeiro e a parte aberta para o segundo. Então, isso aqui é menor que. No caso aqui, maior que. Você observa sempre essa questão.
o lado que tiver aberto, o lado que tiver aberto é o maior. Então, eu vou ler na ordem que aparece. 7,04 é menor que 7,4. Já no item B, ó, 6,2 e 6,196. Mesma regra. Acrescento 2 zeros aqui, aí fica 6,200, 6,196. No caso, 6,200 ou 6,2 é a mesma coisa, equivale à mesma quantidade, é maior que 6,196. E o sinal do maior que, ele começa aberto e termina fechado, tá bom? No item C, eu tenho 9,87 e 9,799. Everton, todos que eu tiver na casa decimal que eu quiser completar, eu só completo com zero? Você só completa com zero para não alterar o teu valor. Então, aqui fica 9,870. Desse lado fica 870, desse lado fica 799. Quem é maior, o primeiro é maior, então o sinal que eu vou usar é o sinal que começa aberto e termina fechado. 7,87, que é igual a 7,870, que é igual a 7,8700. Quantos zeros eu colocar não vai alterar o meu valor. 7,87 é maior que 9,799. Já no item D, eu tenho 10,1 e do outro lado eu tenho 11. Everton, mas aqui se eu acrescentar 0, vai ficar vírgula 0. Aí 10,1 e 11,0. O 11 é maior. Então, se o 10 é menor, o meu sinal começa fechado e termina aberto aqui na segunda questão. Pessoal, eu estou fazendo dessa forma aqui com a exploração e observando, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, depois lá no grupo de WhatsApp vocês falam que a gente vai tentando fazer as adaptações necessárias para os próximos vídeos, para as próximas correções. A terceira questão vai pedir da gente que nós escreva no caderno o número decimal de cada item em ordem crescente. Ordem crescente quer dizer que vai do menor para o maior. Então, vamos observar aqui no item A quais são os números que aparecem. Os números que aparecem no item A é 0,75, 0,8 e 0,07. Então, observemos o seguinte. O número que ocupa mais casas decimais aí é o número 0,75, que ocupa duas casas decimais depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, nós iremos acrescentar o número 0 nos números que precisarem chegar a essas duas casas decimais depois da vírgula. Então, olha só, o 0,07 já tem duas casas decimais. Agora, no caso do 0,8, só tem uma casa decimal. Então, vou acrescentar outra e fica 0,80. Desse modo, e olhando só para a parte decimal, é como se eu tivesse 0,7, 75 e 80. Exatamente nessa ordem que eu falei. Por quê? 0,07 é o menor de todos aqui apresentados. 0,75 é o próximo. E 0,8 ou 0,80 é o maior de todos. Então, por isso que eles ficam nessa ordem do menor para o maior. E se eu estou em ordem crescente, o sinal que eu vou estar utilizando é o sinal que começa fechado e termina aberto. Começa fechado e termina aberto. Do menor para o maior, ok? Já no item B, nós temos 2,3, 2,35 e 1,197. Uma coisa importante, se eu tenho na parte inteira do meu número decimal um número que é menor que os demais, de cara esse número, independente da quantidade que tiver aqui depois da vírgula, vai ser o menor número. Como assim, Everton? Eu tenho aqui 2, alguma coisa, 2, alguma coisa e 1, alguma coisa. Quer dizer que esse 1, alguma coisa, ou qualquer coisa que fosse, vai ser o menor entre eles. Então, de cara, ele já vai ser o primeiro que eu vou estar colocando aqui. Deste modo, eu só preciso observar os outros dois para entender quem é maior e quem é menor. Eu tenho aqui 2,3 e 2,35. Vou só colocar um zero aqui, aí fica 2,30 e aqui fica 2,35. Quem é menor, 2,30. Então, eu coloco aqui 2,30 ou, da maneira que está exposto, 2,3. E no final só sobra o 2,35 para ser o maior de todos.
letra C. Observar a letra C agora. No caso da letra C, a parte inteira de ambos aí é 3, então eu preciso fazer a comparação entre eles. Eu tenho 3,1416, 3,2, 3,143. Qual é o menor de todos? Aí eu vou ter que acrescentar 00 aqui na frente dos demais. Aqui tem 4 casinhas depois da vírgula, vou acrescentar mais um 0 aqui, fica 1430 e aqui fica 1416. 1430 vai ser maior que 1416. Então, 3,1416 é o menor de todos. 3,143 e no final 3,2. Pessoal, aproveita aqui a oportunidade desse exemplo para mostrar uma coisa para vocês. Observem o seguinte, no exemplo anterior, no exemplo que a gente pôs agora, nós temos esses 3 números aqui. E se vocês observarem, quando eu coloco vírgula abaixo de vírgula, eu consigo fazer essa comparação. Eu falei para vocês fazer a comparação botando 0 aqui, ó, e aqui 0, 0, 0. Porque agora eles têm a mesma quantidade de números depois da vírgula. Mas também é possível fazer a observação a partir do valor posicional de cada algarismo. Por exemplo, aqui, nesse primeiro número depois da vírgula, eu tenho o número 2. Então, de cara, esse aqui ó, já vai ser o maior de todos. O maior de todos vai ser esse. Mas vamos continuar comparando os demais. Quem é maior entre esses dois? 3,1 e 1, até aqui está igual. 4 e 4, aqui está igual. 1 e 3. Quem é maior? O que carrega o 3 aqui, ó, nessa posição. E se vocês observarem, ó, quando eu coloco 0, eu fico 1430, aqui eu fico 1416. Provando assim que o maior é que tem, dentro do valor posicional, o maior número. E é uma possibilidade também de você fazer esses comparativos, só reescrevendo dessa forma, sem necessariamente acrescentar os zeros. Na quarta questão, a gente vai ter basicamente a mesma orientação da anterior, só que nesse caso a gente vai trabalhar com a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Na letra A, nós temos 0,38, 3,08 e 3,8. Quem é o maior de todos? 3,8, porque o valor posicional aqui é maior que o 0. 3,8, depois 3,08 e ao final 0,38. Na letra B, 2,14, 2 e 2,2. Quem é o maior de todos? 2,2. Everton, por que o 2 não é maior? Porque se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 2,0. Então, 2,2, depois 2,14 e ao final o 2 que está sozinho. E na letra C nós temos 1,36, 0,36, 6,13. 6,13 é o maior de todos, obviamente, são 6 unidades. Depois 1,36, porque é 1 unidade. E ao final 0,36, porque não chega nem a 1 unidade, é o tamanho desse número. Indo para outra parte do nosso exercício, nós temos aí na página 169 a questão de 1 a 4, que agora vai tratar de soma ou subtração de número decimais. E aí, com relação à soma ou subtração, é importante aquilo que eu coloquei anteriormente, que vocês observem aqui. Para eu fazer a soma ou a subtração, eu sempre preciso alocar este número de tal modo que a vírgula fique abaixo da vírgula, tá bom? No meu algoritmo da soma ou algoritmo da subtração. Como assim, Everton? Nesse caso aqui dessa primeira, ó, eu tenho 0,9 mais 3,5. E aí, como é que eu vou montar este algoritmo da soma? Vai ficar assim, ó, 0,9 mais 3,5. E aí eu monto meu algoritmo da soma. Montando meu algoritmo da soma, deixa eu só aumentar aqui, 0,9 mais 3,5, 5 mais 9 dá 14, fica 4, vai 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 3 é 4. Everton, e a vírgula vai aonde? A vírgula fica aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Nesse caso, o resultado aí vai ser 4,4. Vamos olhar a próxima. O próximo item para a gente é 19,6 mais 3,04 mais 0,075. A gente monta o algoritmo da mesma maneira. Vamos observar, ó, 19,6, 3,04
3,04. E se vocês observarem, eu estou colocando a vírgula sempre abaixo da vírgula. E ao final, 0,076. 0,076. Everton, mas como é que eu vou somar isso aqui? Eu tenho duas possibilidades, pessoal. Eu posso omitir que existe alguma coisa aqui, ó, ou eu posso acrescentar o zero, como a gente fez nos exemplos anteriores, para orientar a nossa soma. Coloco um zero aqui, ó. Coloco um zero aqui e um zero aqui. Não vai interferir na nossa soma, mas é importante para que a gente tenha certeza que a vírgula está abaixo da vírgula e eu não vou ter problema com relação a isso. 0 mais 0 mais 0 mais 6 dá 6. 0 mais 4 é 4. 4 mais 7 é 11. Vai 1. 1 mais 6 é 7. Mais 0 continua sendo 7. Não vai nenhum. Vírgula abaixo de vírgula. 9 mais 3 dá 12. Bota o 2. Vai 1. 1 mais 2 é 2. Resultado 22,716 aí no nosso item B. Pessoal, a organização é essa, e aí o item C, quando vocês organizarem, vai ficar 21,326. No item D, o resultado aí é 10 inteiros, vai dar 10,00, mas você pode deixar só o 10, tá bom? E no caso do algoritmo da subtração da letra E, a gente segue com a subtração da maneira que a gente está acostumado a montar esse algoritmo da subtração. Vamos fazer essa da subtração para a gente dar uma recordada básica. Item é 6,4 menos 3,6. 6,4 menos 3,6. Algoritmo da subtração, lembrando a vocês, 6 para 4 é um número menor, então eu tenho que acrescentar 10 unidades, então vai ficar 6 para 14. 6 para 14 é 8, vai um aqui embaixo, fica 4. 4 para 6 é 2, vírgula abaixo de vírgula, resultado aí 2,8, e a gente segue com as questões no algoritmo da subtração, tomando a mesma base para a resolução. E isso vai servir para todos os itenzinhos aí da nossa primeira questão. E aí vocês estão visualizando na tela de vocês o gabarito. E este gabarito, a partir desse algoritmo da subtração. Everton, mas eu posso fazer isso aqui na calculadora? É possível fazer isso na calculadora, mas só que a nível de conhecimento, a nível de prova, a nível de aula, a nível do que o exercício pede, é interessante que vocês montem um algoritmo, até porque na hora da prova, na hora dos concursos vestibulares e tudo mais, você não tem acesso a calculadoras ou a meios eletrônicos para realizar essas operações. Então é muito importante que você entenda como é que funciona o algoritmo da soma ou subtração nessas operações, para que você tenha condições de fazer sem o auxílio de aparelhos eletrônicos, tá bom? A segunda questão dessa página, ela vai, deixa eu só puxar ela mais para cá. Ela vai pedir da gente o seguinte: uma jarra continha 2/3 de litros de um líquido. Não sabemos que líquido é esse. Foi adicionado então 0,250 litros. Quantos litros restaram na jarra? Pessoal, é importante observar e fazer uma interpretação de que aqui aparecem números decimais em formatos diferentes. Aqui eu tenho uma fração mista, que traz 2 inteiros e 3/4, e é dito que foi adicionado uma quantidade que está representada simplesmente com o número decimal 0,250. E aí eu posso escrever esse número misto como um formato de decimal, mas eu também posso pegar esse decimal e escrever como formato de fração para poder me orientar. Eu tenho aí 0,250 ou 0,25, é indiferente, tá bom? A gente já viu anteriormente que esse zero aí depois do 5 não interfere no nosso valor. Então vamos observar o seguinte: eu vou pegar esse 0,250, aliás, vou pegar só 0,25 e vou transformá-lo em uma fração. Deixa eu aumentar aqui minha tela.
Como é que eu faço para transformar esse 0,25 em uma fração? Eu posso dizer que 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Everton, como é que é isso? Lembra que eu falei anteriormente que a gente só pega a quantidade de zeros e traz aqui para o decimal? Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E esse 25 sobre 100, eu posso simplificar, porque eu quero transformar em uma fração. Vou dividir aqui por 25 e vou dividir aqui por 25. Quando eu faço essa divisão, o meu resultado é 1/4. Agora, se a gente voltar lá para a nossa questão, nós vamos perceber que a fração apresentada é a fração 3/4. Então, eu posso somar 1/4 mais 3/4 vai dar igual a 4/4, ou 1 inteiro. E 1 inteiro mais 2 inteiros tem como resultado 3 inteiros. Logo, o resultado da minha questão é 3 litros, da maneira que está exposto aí para vocês. Então, quando eu acrescento 0,250 litros a 2/3/4, eu chego em 3 litros do meu líquido aí, que na questão não me disse o que era. A terceira questão vai dizer o seguinte: Francisco tem 1,87 metros de altura, ou seja, ele tem 1,87, como a gente costuma dizer. O que é isso, Everton? Ele tem 1,87 m. E Marcos tem 1,91. Qual é a diferença da altura entre eles? Galerinha, aí é uma subtração, tá bom? Você vai pegar 1,91 e vai tirar 1,87. E aí, quando você tira, você vai perceber que o resultado é 0,04. E o que é 0,04 metros? São 4 centímetros de diferença. Um é 4 centímetros maior que o outro. A última questão diz: o lançamento do martelo é uma modalidade olímpica de atletismo. Em uma prova, Paulo conseguiu atingir 46,37 metros e Ricardo alcançou 52,23 metros. Qual é a diferença entre os dois lançamentos? Novamente, a gente vai fazer simplesmente um processo de subtração. 52,23 menos 46,37 e o resultado é 5,86, ou seja, 5 metros e 86 centímetros. E deste modo, galera, a gente conclui aqui a correção do nosso exercício. Vocês viram que a nossa agenda diz que nós iremos fazer a correção do exercício e também iremos conversar a respeito de multiplicação de números decimais. E multiplicação vai estar para vocês a partir da continuidade da página lá do exercício, na página 169. Então, como é que vai funcionar essa multiplicação com decimais, essa multiplicação de números decimais? A gente tem aí uma situação que dá norte ao nosso estudo dessa multiplicação e vamos observar o que é apresentado. Observe a situação a seguir. Situação 1. Quanto Marcos vai pagar pela tela de arame que quer comprar? Vamos olhar aqui o que está dizendo no exemplo. Quero 2,5 metros. Quero 2,5 metros de cerca, por favor. Essa telazinha aqui. E aqui está dizendo que o valor da tela é R$ 13,48. Aqui no meu PDF está muito ruim, mas no livro de vocês está bem melhor, tá bom? E aí está perguntando quanto é que ele vai pagar. Vamos observar o seguinte. Para resolver esse problema, podemos efetuar a seguinte multiplicação. 2,5, que é o quanto ele quer, vezes o valor da tela, que é R$ 13,48. Para fazer essa multiplicação, eu posso multiplicar a partir da fração. 2,5 eu posso representar como 2 sobre 10 e 13,48 eu posso representar como 1.348 sobre 100. Lembra que a quantidade que eu boto no denominador é o número 1 seguido da quantidade de zeros que ocupa as casas decimais. Aqui só tem um número depois da vírgula e aqui tem 2 números depois da vírgula. Por isso que aqui fica sobre 10 e aqui fica sobre 100. Quando eu faço essa multiplicação, 25 vezes 1.348 dá 33.700 e embaixo fica 1.000. Se eu tenho 33.700 sobre 1.000,
eu vou colocar a vírgula 1, 2, 3, depois de 3 casas decimais, 33,7. Verifique que a quantidade de casas decimais do produto é igual à soma das quantidades das casas decimais dos fatores. Ou seja, eu tenho aqui uma casa decimal depois da vírgula e eu tenho aqui 2 casas decimais depois da vírgula. E a quantidade de casas decimais que fica no meu resultado são 3. Era uma casa decimal aqui, mais 2 aqui, então fica 3 casas decimais depois da vírgula. O 7,700, para mim, como eu estou trabalhando em dinheiro, eu posso eliminar um desses zero, porque não vai causar interferência, só para dizer que Marcos vai pagar, então, R$ 33,70 pela tela de arame, tá bom? Outra maneira de fazer é a gente utilizando o algoritmo da multiplicação, que a gente está acostumado a se utilizar. De maneira mais prática, no algoritmo tradicional multiplicamos os números desconsiderando a vírgula dos fatores e efetuamos o cálculo. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado, de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Como assim, Everton? Diferente da soma e da subtração, eu vou montar a multiplicação só colocando um abaixo do outro aqui, ó. Depois é que eu vou ver essa questão da vírgula. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4 é 20, mais 4 dá 24, vai 2. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. O primeiro resultado aqui é 6.740. Agora eu vou fazer o 2. Lembrando que no algoritmo da multiplicação, o resultado vai ficar abaixo do número que eu estou multiplicando, tá bom? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. Agora eu faço essa soma. Quando eu faço essa soma, o resultado é 33.700. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Aí observa aqui em cima, ó. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3 casas. Então fica 33.700. E isso, pessoal, acontece da mesma maneira que eu fazendo a multiplicação das frações. E aí vocês vão ver o que é que cabe, qual é a situação melhor, o que é mais confortável. Se utilizar o algoritmo ou se utilizar a conversão em frações e a multiplicação de frações. Eu, por uma prática, por uma questão que acostumei, eu acho mais simples utilizando o algoritmo da multiplicação. Mas a gente dá as duas opções e vocês ficam à vontade. É claro, se a questão pedir para você utilizar um método específico, aí você vai utilizar o método que a questão está pedindo, tá bom? A gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. 1,846 vezes 0,013, e aqui está o nosso algoritmo, e vocês observam que são 6 casas decimais depois da vírgula, então vai ficar ocupado 6 casas decimais depois da vírgula. E aqui são outro exemplo que tem 4 casas decimais depois da vírgula, e no final ficam 4 casas decimais que vão ser ocupadas com a vírgula. Nós temos aqui uma outra situação que traz o seguinte, ela diz: Gabriel foi a uma loja de materiais de construção e comprou algumas caixas de revestimento para o piso, para terminar a reforma da sua casa. Gabriel fez a estimativa de quanto teria que pagar e constatou que o vendedor havia feito uma conta errada. Gabriela, pessoal, perdão. Ao refazer o cálculo, ele verificou que o valor da compra era R$ 408,45. Vamos lá, como foi essa conta? Está aqui o valor do piso, que está exposto aqui embaixo para vocês. Ele diz o seguinte: há 21 caixas de piso, totalizando R$ 797,45. Aí ela diz o seguinte: acho que está errado, porque deveria dar aproximadamente R$ 400, já que 20 vezes 20 dá 400. E aí, vamos ver isso aqui. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente chega no valor da compra, que é R$ 408,45, porque ela observou, ela partiu de um cálculo que ela tinha mentalmente antes, que dizia
que 20 vezes 20 era 400. Se ela vai ter 21 caixas e o preço aqui acho que é R$19,45, ela fez mais ou menos uma aproximação para entender que o valor não seria tão alto. Aqui está dando quase o dobro do valor que ela pagaria. E aí pede para que a gente faça uma observação. Vale lembrar que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Com números decimais, trabalhamos da mesma forma. Observe, 1,2 elevado a 3 é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. E aí vai dar 1,728. E aí eu preciso observar para vocês que, como eu multipliquei 3 fatores e tem uma vírgula, uma casa depois da vírgula, aí vão dar 3 casas depois da vírgula no resultado. E aqui nos exemplos a gente tem, ó, se elevado a 2 vai dar 2 casas, se elevado a 3 aqui é só uma, vai dar 3, elevado a 1 vai ficar só uma, e no caso do número elevado a 0, a gente aprendeu na regra que todo número elevado a 0 tem como resultado o número 1, exceto o número 0, tá bom? Pessoal, o vídeo já vai em quase 40 minutos, vou parar por aqui para que a gente consiga tirar dúvidas no grupo e dar continuidade com a execução de um pequeno exercício de fixação, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês agora perguntem no nosso grupo de WhatsApp.